Estamos começando mais um episódio do Confraria de Garagem. Meu nome é Thiago Riffel e no episódio de hoje falaremos sobre a importância do site e de páginas de venda no resultado de um negócio. Para falarmos sobre esse assunto, estamos aqui hoje com o Ricardo Killing, que é sócio fundador da Orvin Digital, empresa de web design especialista em soluções para captação de clientes. E para começar, eu já pergunto pro Ricardo como ele começou nesse universo do digital e da construção de páginas de vendas. Cara, primeiro, agradeço aí o convite de vocês. Entrando um pouco mais na pergunta que trouxe, eu acho que a gente consegue falar um pouco mais do mercado digital ali 2021 por ali, e foi aonde a grande maioria dos negócios começaram a prestar um pouco mais atenção no digital. E naquela época eu estava terminando a faculdade de engenharia e trabalhando no laboratório, e aí eu vim para o interior, estava tentando concluir meu TCC na época. Terminando o projeto ali, eu tinha uma ideia mais ou menos de querer empreender, com o projeto do TCC. Então, naquela época eu estava desenvolvendo um protótipo de automação residencial, e aí eu tinha um pouco mais de conhecimento ali, conhecia um pouco o mercado de lançamento digital, e aí eu pensei: "Cara, vou estudar um pouco da questão dos lançamentos para depois quando eu finalizar meu TCC, eu conseguir já ter uma bagagenzinha ali pra conseguir lançar ele. E aí, à medida que eu estava trabalhando no TCC, assim, comecei a gostar um pouco mais do próprio mercado, da estratégia de lançamento, da parte de posicionamento digital, dessa parte de divulgação, do marketing em si. E aí comecei a gostar, comecei a fazer algumas conexões nessa área, investi um pouco de dinheiro também para participar de algumas mentorias, e aí fui me posicionando um pouco dentro do mercado, assim. E aí como eu estava, tinha parado de ganhar a bolsa do estágio, estava terminando o TCC, e aí também comecei a gostar um pouco do mercado, eu falei: "Cara, vou tentar prestar algum serviço nessa área". E aí, foi nesse momento em que eu tive o primeiro contato, assim, com a prestação de serviços para o mercado digital. Então o que seria? Entraria nessa parte de copy, nessa parte dos lançamentos, das estratégias digitais, e eu comecei a prestar alguns serviços de, copy para social media. Então, bem diferente do que eu faço hoje, assim, mas ainda no mesmo universo, né. E aí eu fui trabalhando alguns projetos nesse sentido, até que chegou de fato no mercado de lançamentos. E aí no mercado de lançamentos, eu trabalhei alguns lançamentos por conta, eu e mais um parceiro que era gestor de tráfego, a gente fez alguns lançamentos no início ali, e aí eu acabei me destacando um pouco nessa parte das páginas ali. Então como eu tinha contato com alguns outros mentores também, que também estavam estudando um pouco sobre lançamentos, e aí eu fiz umas páginas legais ali, eu falei: "Cara, vou tentar me conectar aqui e oferecer um pouco mais das páginas em si, né". Até num valor um pouco abaixo do mercado, assim, do que eu estava começando, e as coisas foram dando um pouco mais de resultado do que de fato os lançamentos que eu vinha fazendo, assim, querendo fazer tudo sozinho. E e aí nessa época foi que começou um pouco dar mais certo a parte das páginas, assim. Então, eu fui conhecendo o mercado, e aí eu comecei a atender, uma página para captação de clientes para nutricionista, uma página para vender um produto digital do lançamento de nicho de nutrição. Então, daí as coisas foram andando, assim, aos poucos, tipo, bem pingado, às vezes, assim, andando, mas foi quando começou. E aí eu finalizei a faculdade, né, 2000 final de 2021, não, início de 2021, e aí foi daí que eu comecei a andar um pouco mais, assim, com o mercado de digital, assim, que eu comecei a prestar serviço com um pouco mais de consistência. Antes era muito tentando me encontrar, mas depois as coisas começaram a andar um pouco mais certo. Perfeito, Ricardo. E é justamente um movimento que muitas pessoas que hoje vivem do digital fizeram lá no início, né? Uhum. Começaram testando
vários formatos ali dentro das possibilidades que o digital oferece e cada um vai se encontrando ali naquilo sim. que vai achando de fato melhor para si no final. Mas para continuarmos ali a nossa conversa, uma questão que eu queria entender da tua parte, tendo em vista até mesmo que hoje em dia o mercado e o público ele está cada vez mais com um nível de consciência maior do que alguns anos atrás, Uhum. o como hoje tu enxerga que é um posicionamento de marca e também um posicionamento muitas vezes do especialista, ele influencia de fato no resultado que a página vai trazer para o negócio deles. Porque a gente entende que a página ela é uma das etapas do processo de um serviço da entrega de um serviço ou de uma marca. Então nesse sentido ali, o que tu consegue me dizer sobre isso? Sim. É, exato. Acho que tu trouxe um ponto que é bem relevante nesse sentido, assim, que de fato, quando a gente está tratando um pouco mais do site, da página de vendas, da página de captação, de fato ela é uma parte do que tu precisa, assim, como ecossistema para fazer a captação de um cliente, por exemplo. Então, quando a gente entra nessa parte de posicionamento digital, a gente começa a entender que a forma como tu mostra o teu serviço, ou como tu mostra o teu produto, a tua empresa, ela começa a influenciar no tipo de cliente que tu vai fazer a aquisição, no quão qualificado ele é, para tu fazer uma venda, e também a gente consegue entender que no médio e longo prazo, as pessoas começam a entender que o que tu tá oferecendo começa a ter mais valor. Então, o posicionamento e aí a gente entra em vários pontos, né, a questão de tu produzir conteúdo, tu trabalhar com a parte de anúncios, tu ter um posicionamento no Google, tudo isso vai reverberando no que a gente chama de posicionamento. Então, essa questão de marca, e aí a gente pode entrar, um pouco mais do que a gente trabalha também com a parte de design, que seria a identidade visual, que seria o logotipo, as cores, como tudo isso entra dentro de uma estratégia, né, para que a gente tenha um bom resultado, assim, a médio e longo prazo para depois entrar no quesito das páginas. Então, o posicionamento digital ele vem como primeiro lugar. Eu acho que muito antes, assim, de tu começar a pensar num funil mais estruturado ou numa coisa mais rebuscada, mais avançada, assim, de tanto de investimento quanto de a nível de produto, algo mais complexo. O posicionamento ele vem justamente para trazer valor no que a gente está dizendo, assim, do produto, da empresa, de quão mais fácil vai ser tu fazer uma venda, de quão mais fácil vai ter tu ter um bom cliente. Então, quanto mais tu investe nessa parte de posicionamento, de produção de conteúdo, e aí entra a parte de página, entra a parte de site, posicionamento no Google também, as coisas elas vão ficando mais fáceis, assim, no que tange a tu não fazer tanto esforço pra, de fato, tu demonstrar o valor da tua empresa, demonstrar o valor do teu produto. Então eu entendo, assim, posicionamento como isso. E aí depois a gente pode entrar nessa parte de página, né. Eu acho que ali justamente que muitos especialistas e até por vezes ali muitas empresas acabam errando, né, que Uhum, elas pulam essa etapa do processo e acreditam que às vezes uma construção de um site, sem ter toda uma abordagem anterior a isso para fazer com que aquele potencial cliente ele de fato chegue na página, elas têm uhum. que entender que precisa desse posicionamento para atrair esse potencial cliente. E é isso Sim. que eu acho que muitas vezes essas empresas acabam falhando. E nesse sentido, inclusive, já atuando nesse mercado ali há bastante tempo, já são alguns anos já de Uhum. caminhada no Sim. digital, qual que foi o maior aprendizado que tu teve, aquele aprendizado que só na prática tu consegue entender de fato, que não é na teoria ou naqueles cursos ali que muitas vezes se vê no digital, de promessas fáceis ali que o pessoal de fato entende e sabe o que está acontecendo. Sim. Cara, tem bastante coisa, né, se a gente for botar numa sacola, assim, vai ter bastante aprendizado, acho que eu acho que, assim, a prática ela vai trazer, né. Mas, entrando nesse ponto, assim, acho que se eu pudesse pontuar algum mais específico, eu acho que é de entender que cada projeto ou cada negócio, produto, quando a gente fala, assim, negócio, né, pode ser um produto, pode ser um serviço, assim, o que a gente está tratando ali
no que tange ao posicionamento, no que tange à captação de clientes. Eu acho que cada projeto ele vai ter a sua particularidade, assim, então entender que vai ter um nível de complexidade em cada projeto, que pode estar fora do escopo do que tu estava pensando. Então, e se não tiver, talvez tu não esteja colocando o esforço suficiente para dar um bom resultado. Então a gente entende isso, assim, que cada negócio ele tem as suas particularidades e que para cada negócio a gente vai precisar colocar um esforço diferente para gerar um bom resultado para aquele negócio. Então, quando a gente trata assim do mercado digital, e principalmente pensando que hoje qualquer empresa precisa estar ali posicionada, né, seja com produto ou seja com serviço, existem muitos negócios diferentes, entende? Então, a gente pode entrar em alguns exemplos assim que eu posso ter uma estrutura de página de vendas que pode funcionar melhor para um negócio, para um serviço ou para um tipo de funil, e para outro talvez não vai funcionar, entende? Que eu vou ter que ter outras técnicas, vou ter que ter outra estratégia para trabalhar aquilo ali. Claro que os pilares, quando a gente fala um pouco mais, assim, dessa questão de posicionamento que a gente falou agora, parte de estratégia, a parte de performance, a parte do design ali, o visual, eles ficam por trás. Mas a gente entende que cada negócio ele vai ter uma particularidade diferente, e que a gente vai precisar trabalhar de uma forma mais personalizada. Então e aí a gente pode entrar em alguns pontos depois nisso também, no sentido de que as pessoas acabam perdendo um pouco mais de autenticidade, assim, nesse sentido. Querem pegar muitas coisas prontas, os modelos prontos, as coisas, copiar de outros negócios e às vezes tem uma certa dificuldade de entender o que está acontecendo ali de fato. A trabalhar algo de acordo com o contexto que tu tá enfrentando. Então, por vezes ali no início eu achava muito que chegaria um ponto em que eu dominaria, 100% um tipo de funil e que um tipo de estratégia que eu poderia aplicar para todo mundo, que iria funcionar para todo mundo, e que não é assim. Então, o mercado digital ele muda muito rápido e a gente essa questão de se atualizar e de entender que cada projeto ali ele vai ter alguma complexidade, alguma particularidade que vai precisar ser trabalhada em específico. Então, se eu fosse elencar, assim, um aprendizado seria esse. Perfeito. E para a gente já começar a entrar de fato no e entender um pouco mais essa questão da importância de fato ali do site, de uma página ali para um negócio. Vamos partir Uhum, da ideia de que já temos um negócio que ele tá produzindo conteúdo, que ele já tá conseguindo atrair de certa forma potenciais sim. clientes, mas ele ainda não tem uma página de vendas ou um site. Como hoje tu enxerga, assim, essa questão da importância de fato de um site ou de uma página bem estruturada para um negócio? Eu poderia até iniciar com uma pergunta, né. No caso, eu já sei a tua resposta porque a gente trabalhou junto, mas enfim, eu poderia te perguntar se eu pesquisar Start Sync no Google, tu vai estar lá em primeiro lugar ou tu vai estar lá com o teu site para eu buscar os teus serviços. Então a gente já começa pensando que o cliente que ele é mais intencional, então que ele tá buscando já o produto ou serviço, e se ele buscar pelo Google tu não tiver lá, daí já a gente já tem o primeiro ponto de importância no que tange a um site, no que tange a uma página. Então a gente começa pensando já no cliente que, teoricamente, ele é mais qualificado porque ele foi atrás, né. Então pensando nisso, a gente já tem um ponto de alta relevância que é tu estar posicionado na busca do Google, por exemplo. Estar posicionado para aquele cliente que vai atrás do teu serviço. Então, o site ou página ou landing page, ele vai ter esse trabalho inicial de dar clareza para o produto, para o serviço ou para a empresa que está sendo tratada ali naquela página ou naquele site, e também qualificar o cliente que vai chegar naquela página. Então, à medida que ele acessou o site ou que ele acessou a página, a gente quer que ele entenda o que está sendo oferecido, que ele entenda o valor do que está sendo oferecido, se surpreenda com a entrega que ele pode receber e faça um contato. Então a gente tem um caminho claro e acolhedor, eu diria,
para o cliente que está buscando algum produto ou algum serviço, ou que tem uma necessidade e foi impactado por um anúncio, daí vai para a página. Um caminho claro, com pouco ruído e que faça muito sentido para a dor, para o desejo, para o que ele está buscando naquele momento. Então a página faria esse caminho. E justamente isso que tu falou, né, que é uma percepção ali que eu já tive também, Sim. tu comentou, a gente já trabalhou junto em alguns na construção ali do site da nossa empresa, que é justamente isso. Normalmente aquele público que ele já vem direto do Google, que eu acho que inclusive muitas empresas acabam negligenciando isso, é que ele Uhum, já é um público que ele já tá mais qualificado. uhum, Ele já tá com um nível de consciência, ele já tá procurando por aquele serviço. Então, no momento que tu tá, igual tu mesmo comentou ali, no topo da pesquisa, muitas vezes ali com um site bem estruturado, a chance da conversão ela acaba facilitando muito. E até fazendo, um paralelo, assim, com aquilo que tu comentou antes, e já pode aprofundar um pouco mais também nesse assunto, tendo em vista que, igual tu comentou, tem hoje em dia você vende ainda assim, você vende muita facilidade na internet, com aqueles modelos uhum. prontos ali que, tu mesmo na tua própria empresa ali, pode pegar algum modelo pronto da internet ali, já montar, bota as informações ali que tu acha relevante da tua empresa e é isso aí. Só que o que que hoje tu percebe, assim, que diferencia de fato um site, uma página de alta conversão para aquele site que, ele tá lá, mas ele não gera aquele resultado de fato que poderia. O que tu considera como algo relevante nesse sentido? Cara, na Orvem, a gente entende que um site ou uma página, ele começa a gerar mais resultado à medida que ele tem 3 pilares, que são a estratégia, o visual e a performance. Então, um site, ele precisa ter uma estratégia pensada nas pessoas que vão chegar até ele, no produto que está sendo oferecido, no valor daquele produto que está sendo oferecido também, e na empresa, em quem está por trás daquele produto. Então, que daí a gente entra naquela parte de posicionamento. Também, o que que tu quer reverberar, assim, como mensagem daquele produto ou daquela empresa. Então a gente entra nessa parte estratégica. Depois a questão do visual, que entra para potencializar isso. Então, à medida que eu estou falando de um produto, eu vou precisar de um visual que traga mais valor para o que está sendo entregado. Então, se eu tenho aulas em vídeo, se eu tenho, algum produto físico, eu preciso que aquilo esteja muito claro na página, através de design, através dos elementos de design, para que a gente tenha mais valor do que está sendo oferecido e também que o cliente ele comece a ter mais clareza do que ele vai receber. Então, quando a gente entra num site, quando a gente entra numa página, a pior coisa é a gente sair com dúvida do que estava sendo tratado ali. Então, a gente entende que essa parte do visual ela vem para agregar nisso, para trazer mais resultado em torno desse ponto. E depois a questão da performance, que seria justamente a análise da estratégia, se a estratégia e o visual estão dando certo. Então, a gente faz os testes ali para ver como está sendo a experiência daquele usuário no site. Então, se ele está rolando a página, se ele está interagindo na página, se ele está indo para o próximo passo, que seria, por exemplo, fazer um contato, né? Deixar as informações dele ou fazer uma compra. Então, a gente entra como principal resultado essa parte da conversão, né? Tanto o contato quanto a venda. E depois a análise da experiência do usuário ali, se ele está interagindo ou não, para a gente entender aonde a gente pode melhorar. E aonde a gente pode melhorar também pensando em todo o fluxo do cliente. Então, desde o momento em que ele foi impactado por um anúncio, ou desde o momento em que ele fez a pesquisa no Google, ou encontrou o Instagram, de uma maneira orgânica, por indicação, ou algo nesse sentido, como foi a jornada dele. Então, como a página ela faz parte do meio do caminho, ela tem as suas próprias métricas ali, as suas próprias seus próprios números, para que a gente entenda se aquilo está dando resultado para melhorar, para fazer mais testes e para melhorar com que a gente tenha mais resultado. Então, para resumir, a gente entra nesses 3 pilares. Uma página que ela dá mais resultado, ela tem estratégia, ela tem um visual de qualidade e ela tem análise de performance para que a gente entenda se o fluxo inteiro ele tá funcionando. Bacana, e até nesse sentido, sabendo que igual nós
estávamos comentando lá no início que hoje o nível da consciência do público e esse movimento para o digital ele tá se Uhum, intensificando muito mais, sabendo que aquelas páginas que talvez no passado ali elas vendiam muito, hoje em dia elas não vendem mais tanto. Inclusive, fazendo um paralelo com isso que tu trouxe, de que a a velocidade com que o digital ele tá mudando e uhum, evoluindo é muito rápido. Então, nesse sentido, já complementando inclusive essa questão do que tu comentou em relação à importância desses pilares ali para uhum, uma página, um site de autoconversão, se tratando de fato da estrutura em si, o que tu acredita que são os erros mais comuns ali que tu enxerga em sites e páginas ali que elas não estão convertendo de fato? E também a gente já pode complementar falando um pouco mais sobre o que tu considera imprescindível, assim, os 2 3 itens que, cara, eles não podem faltar de jeito nenhum, porque isso vai comprometer muito o resultado do site mesmo. sim. Uhum. Não, é boa a tua pergunta, assim, porque, de fato, eu entendo que às vezes, por diversos fatores, assim, às vezes tu não tem exatamente o melhor contexto, e aí por isso que eu trouxe ali essa questão que cada negócio ali vai ter o seu contexto, né. Às vezes tu não tem o melhor contexto, assim, para por exemplo, ter o melhor visual, ter a melhor estratégia, ter a melhor performance ali, pra fazer esse investimento inicial, por exemplo. Mas eu entendo que nessa questão dos erros mais comuns, que a galera erra muito e que eu acho que às vezes é uma questão de olhar pra dentro, assim. Eu acho que à medida que tu vai evoluindo como negócio, tu começa a entender como ele funciona e tu começa a ter clareza do que tu ofereces. Então, eu acho que à medida que a gente vai trabalhando com essa parte de sites, de lançamentos, essa parte de páginas, tu vê que às vezes tem uma certa dificuldade de entender de fato o que está sendo oferecido. Então, se eu diria assim, o principal erro é de não explicar com clareza e numa linguagem, que faça sentido para o teu público o que está sendo oferecido. E também quais são os próximos passos que ele tem que tomar. Então, por exemplo, eu quero entrar numa página, eu quero entrar na página da StartSync, eu quero entender o que a StartSync faz, o que ela oferece e o que que eu tenho que fazer para entrar em contato com eles. Então, e aí entrando de uma maneira um pouco mais específica. Eu quero ver a promessa da StartSync, então o que eles me entregam. Eu quero ver exemplos do que eles já entregaram, então daí entra essa parte de cases, né, então, por exemplo, se, alguém vem até mim buscando uma página, eu tenho que saber mostrar as páginas que eu já fiz, por exemplo. Então eu quero entender o que que a Start5 oferece, eu quero ver exemplos do que ela oferece, e eu quero entender como eu vou entrar em contato. Se eu preciso, por exemplo, deixar dados num formulário, ou se eu consigo clicar num botão e já entrar em contato pelo WhatsApp. Então, seria basicamente isso, eu dar a maior clareza o suficiente para que o usuário ele tome o próximo passo. Então, explicar bem o produto, explicar o que que tu oferece e dar exemplos do que tu oferece, e deixar bem claro como ele pode ter aquilo para ele. Então hoje o que as pessoas complicam muito é querer fazer uma página muito mirabolante, assim, no começo, sem, por exemplo, nem ter testado algo mais específico para ele ali. E não trazer muito claro esses pontos. Eu não tenho um botão de contato bem claro, eu não tenho um formulário bem claro com quais informações que ele está pedindo, eu não ter exemplos dos produtos, dos serviços que está sendo oferecido, eu não ter isso bem explicado. Então, às vezes, o pessoal começa a entrar muito em modelo de página, às vezes até trabalhar no chat ChatGPT ali, pegar um modelo muito complexo, querer encher de muita informação e acabar se perdendo. Então eu acho que seria isso. Eu acho que entra essa parte de dar clareza do que está sendo oferecido. Está sendo oferecido no âmbito geral de produto, de serviço ou de empresa. E aí é aquela história, né, o básico que funciona. Acho que as pessoas, igual tu falou, elas acabam Uhum. querendo fazer algo muito complexo, muitas vezes ser perfeccionista demais, mas elas acabam jogando muita informação que muitas Sim. vezes não interessa para aquele momento ali do que a pessoa
que ela chega ali no site ali, ela olha umas informações que não interessa tanto. Uhum. Inclusive, hã, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que vai muito da pessoa, ela no momento que ela vai construir talvez uma página de vendas, olhar pra si mesmo e se perguntar: "Tá, mas o que que eu tô buscando numa página de vendas?". Eu acho que todo mundo aqui hoje em dia já entrou em algum site, alguma página pra Uhum. comprar algum negócio. Então, tipo, tu Sim. responder a pergunta pra ti mesmo: "Tá, mas o que que eu entrei nesse site pra comprar um produto, o que que eu tô buscando aqui?". E acho que vai muito ao encontro disso que tu falou, né, buscar entender de fato Hum. o que que aquele site ali, aquela empresa ela tá me entregando quanto produto ou serviço, quem que talvez ela já tenha atendido, se Uhum. de fato ela tem credibilidade naquilo que ela Sim, faz e qual forma eu sim. posso entrar em contato com ela pra comprar de fato aquele produto se pra mim fizer sentido. E eu acho que isso, eu Uhum. acredito que seja uma falha muito grande ali por parte Uhum. dessa construção inicial ali desse site, né. E até no sentido de ficar mais claro ali pra quem tá começando ou tá pensando de fato ali em tá criando uma página de vendas, o que que tu acredita que seriam os primeiros passos, assim, para facilitar essa tomada de decisão? Porque, querendo ou não, tu fazer um site, muitas vezes uma página, acaba sendo um investimento que, para empresas que estão começando, ele é um investimento relativamente alto. Então, o Uhum. que que tu poderia passar de dicas ali pro pessoal, para que, de fato, eles saibam que, tá, beleza, agora é o momento de eu estar fazendo esse movimento para construir um site, para mostrar meu serviço ali ou o meu produto. Uhum. É, assim, nesse quesito, quando a gente fala mais de primeiros passos, né, vai ter vários caminhos, né. Quando a gente fala, assim, de mercado digital, a gente entende que vai ter vários caminhos. A gente estava dando risada antes ali falando de dessas promessas que a gente vê online, assim, né, de curso, enfim. Mas quando eu entro mais nesse quesito de entender qual o primeiro passo quando a gente tá falando de página, assim, eu acho que num primeiro momento é de ter os primeiros clientes. Eu acho que entra nessa questão de ter um certo caixa ali para fazer esse investimento em marketing, assim, e entender de fato, a gente entra nessa parte de clareza ali do que tu tá oferecendo. Acho que reunir essa parte de informações no que tange a empresa e também, como eu disse, eu acho que ter um pouco já a empresa rodando, assim, nesse sentido de ter o caixa para investir ali em marketing e num primeiro funil. Mas o que tange o que pega é justamente esse ponto, assim. Às vezes, por estar tendo o resultado de uma utilizando algum outro tipo de funil, às vezes a gente trabalha mais indicação, trabalha, fomenta, às vezes, até uma indicação estruturada ou algo diferente, assim, nesse sentido, um programa de indicação. E às vezes, por ter uma boa relação de negócio e uma boa parceria de negócios, e tu ter bons clientes, o que as empresas às vezes entendem que não existe uma grande necessidade, assim, para investir numa página. Mas aí entra justamente aquilo que a gente estava comentando no início do podcast, que é justamente o posicionamento. Então, da mesma maneira que a gente tem os conteúdos, que a gente tem, o posicionamento da marca num evento presencial, a gente tem a página, a gente tem o site justamente para ter esse aumento de percepção de valor no digital, no Instagram, para ter o próximo passo. Então, para começar, eu diria que é justamente fazer esse levantamento em torno do que tem de caixa ali para fazer esse primeiro investimento, mas também entendendo que a página ela pode ser o primeiro passo para tu começar a gerar mais valor para tua empresa. Porque à medida que eu entro num site, que eu entro numa página e eu me sinto acolhido, eu entendo que aquilo ali vai gerar valor para o meu negócio, aquele produto que está sendo oferecido, e que eu vou ter um caminho que vai fazer sentido para mim no momento para avançar, pode ser o primeiro passo justamente para começar a ter outros níveis de faturamento, ou ter outros níveis de captação, ou ter clientes melhores, ou começar com que as pessoas elas começam a te perceber com mais valor. Então o site faz parte disso. Assim como o posicionamento ele vem com a marca, ele vem com o conteúdo, o site ele pode fazer isso. Então, pensando no primeiro passo é justamente avaliar
se tu tem o investimento ali para fazer o primeiro site, às vezes entrar em contato com uma empresa que seja experiente nessa área e ver o que que tu pode oferecer, entender ali: "Pô, eu tenho certo investimento, o que que eu posso, trabalhar com isso aqui? O que que a gente consegue fazer de primeiro investimento para já ter um posicionamento forte em termos de Qual que é o melhor site, caminho, né, pra começar o muitas melhor vezes. caminho", mas eu entenderia que o primeiro passo é justamente pensar em página, pensar em site. Eu entendo que hoje não tem muito um outro caminho para seguir. Existe Pode ter os resultados ali de outra forma, mas dificilmente vai vir para te denegrir. O site ou página ele vai vir justamente para te ajudar em diversos outros pontos, assim. E sabendo hoje, Ricardo, que a inteligência artificial ela tá tomando conta, ela tá facilitando muito Uhum. essa principalmente esse mercado do marketing digital, o como a inteligência artificial ela tá entrando nesse processo de construção de página de vendas ou como ela tá facilitando esse caminho ali de construção de sites? Cara, sempre existe quando a gente trata de inteligência artificial, assim, acho que mais no mercado digital ainda, né, que a gente trabalha bastante, assim, e agiliza muita coisa, acho que se da maneira que se tu sabe usar da maneira correta, acho que agiliza muita coisa. Então, eu entendo que como qualquer ferramenta que vem, assim, existem os pontos positivos e existem os pontos negativos. Mas se eu fosse pensar de um contexto geral, assim, no que tange a posicionamento digital, assim, o mercado digital, eu acho que tem sido muito positivo, assim, porque tu tira do papel, assim, o primeiro passo, sabe? Eu acho que por exemplo, ali o GPT, eu acho que traz muito disso. Eu acho que tu tem a oportunidade ali de colocar as tuas ideias, de colocar o que tu tá pensando, assim, como negócio e fazer com que ele te ofereça alguns caminhos em termos do para onde tu pode ir, assim, em relação ao site, em relação à página, em relação ao funil de vendas de maneira geral. Então eu diria que é positivo, assim, essa questão da inteligência artificial, e aí ele pode te ajudar, assim, na primeira estrutura de informações, ali tu pode facilmente, se tu colocar um pouco do contexto do teu negócio na ferramenta e pedir para ela redigir uma página de captação de clientes, ele vai te entregar um texto minimamente coerente com as informações que tu enviou e às vezes já pensando numa estrutura de site. Então eu acho muito positivo isso, porque às vezes como a gente estava falando antes, às vezes a pessoa que ela não tem investimento ali através da ferramenta, ela consegue já caminhar de uma maneira mais estruturada, eu diria assim, como primeiro passo. Perfeito, Ricardo. Eu acho que ficou muito claro ali também para nossa audiência, entendendo um pouco disso que tu trouxe ali sobre essa importância do digital, é de fato esclarecendo qual que Uhum, é a importância partindo desses pilares que tu trouxe em relação a uma criação de uma página ou de um site, uhum, sabendo quais são as principais informações ali que precisam constar dentro dessa estrutura como um todo e até mesmo qual que é a tomada de decisão, o que que a empresa ela tem que pensar antes de tomar essa decisão de fato de investir nessa criação do site ou da página, uhum, isso acaba sendo muito relevante, acho que vai facilitar bastante para o pessoal entendendo de fato qual que é o caminho a ser seguido para isso. E antes da gente encerrar esse episódio, a gente tem um quadro aqui no podcast que é justamente de algumas perguntas para entender um pouco mais da tua trajetória como um empreendedor. uhum. Então, para isso, eu gostaria de entender, de fato, o que que ninguém te contou sobre empreender. Qual que é a tua visão sobre isso? Que ia ser difícil? Pode começar por aí. Cara, eu acho que talvez que ser difícil até é meio não cabe bem, porque de fato a gente sabe que é difícil, né. A gente vê por aí que é difícil também. Mas vivendo, assim, eu acho que seria que a gente tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo, assim. Eu
Eu entendo que uma das dificuldades que eu tive também foi de entender que o negócio ele depende muito de mim, assim. Então, eu preciso atuar em várias frentes do negócio para que as coisas vão para para que as coisas avancem. Então, uma coisa que eu queria saber, assim, era no primeiro momento, de entender que eu ia ter que lidar com várias coisas. Eu ia ter que lidar com vendas, ou que eu ia ter que lidar com posicionamento, que eu ia ter que lidar também, com conteúdo, que eu ia ter que lidar com a parte técnica também, que é o principal, que eu acho que seria a questão da entrega também. Eu ia ter que aperfeiçoar o atendimento então a gente vai entrando em várias vias do negócio, assim, e tu acaba tendo que se dobrar em várias pessoas, assim, para dar os primeiros passos. E nesse momento eu acho que quem está começando e começa a ter essa clareza de que tu tem várias coisas para fazer, assim, entre aspas, né, tu pode se colocar uma pressão que não vai fazer bem para ti, eu acho que nem para o teu negócio. Então, se eu tivesse começando, assim, eu tivesse algo que eu queria saber de fato, assim, que tá muito presente para mim, era que as coisas elas levam um certo tempo e que esse esforço ele é necessário para que eu consiga expandir a empresa depois. Então, eu preciso entender um pouco da área de vendas, eu preciso entender um pouco da gestão de projetos, eu preciso entender com especialidade o que eu estou entregando, para depois que eu consiga entender tudo isso de uma maneira superficial, e também de uma maneira mais específica o que de fato eu entrego, eu consigo trazer gente melhor e eu consigo expandir a empresa para que eu tenha um bom atendimento, eu tenha uma boa entrega, eu tenha um sistema de vendas que funcione, eu tenha uma qualidade na entrega, eu tenha um sistema de indicação que ele vai me trazer bons clientes, vai me trazer clientes saudáveis para a empresa, que vai fazer a empresa crescer, assim como o cliente também vai crescer. Então eu queria ter essa no início, se eu tivesse essa clareza, assim, de que eu ia lidar com várias coisas e que eu precisaria entender esse tempo de rampagem, assim, para que de fato eu conseguisse crescer a empresa no futuro, pô, eu ia ficar muito feliz, assim, que eu ia ficar muito tranquilo no sentido de saber que as coisas levam um certo tempo para crescer, sabe, que cada negócio ele tem a sua particularidade ali para com que ele cresça de fato. Então, a gente quando trata de negócio, a gente mexe com sonhos e eu acho que mexe também com os sonhos dos clientes. Então a gente ter essa paz de espírito de entender que uma coisa ela vai ser melhorada e depois a outra coisa vai ser melhorada, para que a gente venha ter mais resultado, eu entendo que seria o melhor dos caminhos, assim. Então, eu começaria hoje mais calma. Eu acho que com mais presença do que mais direção, eu diria, do que com velocidade, assim. Acho que com mais direção do que eu estou fazendo, do que de fato, subindo em cima das coisas para fazer com que as coisas funcionem sem ter controle de nada, assim. Então eu acho que não se colocar essa pressão inicial em termos do teu próprio negócio, assim, no início, é um pouco difícil, mas que é possível. Eu acho que é isso e essa saúde de negócio e de empresário que vai fazer com que a gente tenha mais resultados. Então acho que no início, se prestar atenção nisso, as coisas vão andar melhor. É, e é saber que, igual tu falou, né, que demanda um processo e esse processo ele tem que ser respeitado. Não Uhum, tem como tu visualizar numa situação do que tu tá subindo uma escada, tu não tem como pular degrau. É um processo ali que ele precisa ser respeitado e acho que o que que acontece hoje em dia muitas vezes é que as pessoas, principalmente que elas estão começando, elas se deixam levar muito por essas promessas fáceis do digital. uhum, E tudo é muito rápido, tudo tem que acontecer em meio ano, em um ano, senão tenta outra coisa ali, porque aqui não é o caminho. E ali acaba acontecendo que as pessoas muitas vezes elas acabam entrando no que hoje tá muito famoso como o tal do burnout, né, sim. que justamente é algo
é essa pressão ali excessiva que elas mesmas colocam em si, só que não é exatamente esse o caminho. E até tendo em vista que tu já tem um tempo de fato que empreende e já corrigiu e ajustou muita coisa ao longo desse teu caminho, o que que tu poderia passar pro pessoal em relação a 3 hábitos ou 3 rotinas que tu considera imprescindível hoje dentro do teu negócio, que facilitam muito o teu processo do dia a dia no trabalho? Hum. Cara, só pra até trazendo esse ponto, assim, só pra fechar ali essa questão do tempo, assim, de negócio também, que as coisas levam tempo, assim. Tu vai pra um cara que tem um negócio há mais tempo, por exemplo, até pré-pandemia, assim, e tu traz um pouco de números num período de tempo menor, ele vai achar que tu é um pouco louco, assim, porque a gente vê histórias de empresas que de 20, 30 anos, assim, que tem uma virada de chave, que não é uma virada de chave, né, foi muito tempo de trabalho, assim, mas que leva tempo, né. Então o mercado digital ele tem isso, assim, ele acelera de fato as coisas e é uma oportunidade que a gente tem, assim, de trazer mais resultado, de testar mais rápido, de botar as coisas rodarem mais rápido, assim, mas como estrutura e como ecossistema de negócios, assim, a gente continua sendo humanos, né, a gente ainda tá trabalhando como empreendedor ali trabalhando, tem outra pessoa que talvez está prestando um serviço para ti ou trabalhando para tua empresa, e por mais que as coisas elas vão evoluindo muito rápido, assim, a gente leva um certo tempo para absorver isso e para de fato, compreender, até onde aquilo ali vai me levar como resultado, assim. E até, entrando nessa parte de hábitos e rotina, assim, eu tive muita dificuldade, assim, de estabelecer uma rotina que fosse saudável e produtiva para o negócio, principalmente pensando nessa questão que eu comentei, assim, das áreas do negócio, sabe. Então, Uhum. tu tem que prestar atenção em vendas, tem que prestar atenção no atendimento, na entrega, na qualidade técnica. Então eu tive uma certa dificuldade de ajustar isso. Então, eu acho que entrando nessa questão de rotina, um ponto que me ajuda muito é finalizar o dia anterior pensando no próximo. Então eu acho que ajustar as tarefas que tu vai ter, a executar no próximo dia, no dia anterior, então tu já inicia o dia com a pressão a menos na tua cabeça. Depois, eu acredito que como segundo ponto, teria e no meu caso, né, que seria utilizar a parte da manhã para lidar com as pessoas. Então eu acho que seria essa questão de fazer o atendimento, fazer o onboarding, conversar com o cliente, alinhar alguma coisa que for necessário, dos projetos que já estão andando, fazer um alinhamento com o funcionário, fazer algum alinhamento com o colaborador. Então, eu utilizaria essa parte da manhã para prestar atenção nisso, e a parte da tarde mais para executar de fato e fazer com que as demandas elas vão acontecendo, assim. Porque eu entendo que a gente dorme e a gente reseta um pouco, assim, enquanto tá dormindo, e a gente sofre muito estímulo à medida que o dia vai andando, assim. Então as pessoas elas tendem a ser um pouco mais reativas, e com menos clareza do que as coisas estão acontecendo, assim, à medida que o dia vai passando. E e não por causa das pessoas, mas acho que muito por causa de como tá o mundo hoje, assim, enfim, de distração, de outros pontos. Então acho que eu dividiria nesses 2 pontos. Tanto essa questão de organizar, as tarefas que tu tem no próximo dia, e também eu dividiria para falar com as pessoas, de maneira geral, no início do dia e à tarde e final do dia ali para executar. E aí como último ponto, eu acredito que seria não deixar de fica um pouco forte, assim, mas não deixar de consumir informação do teu nicho. Então, eu acho que não deixar de se atualizar.
né. Então, por exemplo, se eu for tratar mais do mercado de página, de site, de web design, de design, as coisas mudam muito, muito rápido. Então, às vezes, tu pode se pegar entrando numa zona de conforto, no sentido do que tu tá oferecendo, e não separar um espaço da tua semana ou do teu dia para se atualizar e para entender como tu pode melhorar tal processo, sabe. Então, seria essa parte da melhoria contínua que eu gosto de trazer. E que a gente, prestando serviço para outras empresas, assim, internamente com empresas maiores, eu entendi que tem um setor ali que funciona, só como melhoria contínua. Então, seria olhar para dentro do negócio e separar um espaço do teu dia para entender como tu pode melhorar aquilo. Então, como rotina, hábito, assim, eu acho que de dia a dia de negócio são os 3 principais, assim, que ultimamente vem me trazendo mais resultado, assim, eu acho que de uma maneira mais prática, sabe. Teria outros pontos, assim, questão de hábito de leitura, essa questão de tu separar um momento do teu mês, um momento do pra tu estar em contato com outros empreendedores, eu acho que isso é importante também. Mas esses 3 pontos, pensando na minha rotina, é o que tem dando mais resultado, assim, de uma maneira mais prática mesmo, que eu consigo ver muito rápido a diferença que faz no meu dia. É, essa questão de tu planejar no dia anterior ali o que tu vai executar no próximo, eu achei bem interessante, justamente porque muitas vezes te como empreendedor, principalmente iniciando um negócio, tu tem muita coisa e muitas funções a fazer. Uhum. E se tu não tem muita ideia do que tu tem que executar no outro dia, tu fica muitas vezes, eu acho que travado e a produtividade ela fica muito baixa Sim. justamente porque tu tem 1 milhão de coisas pra fazer, mas tu não sabe por onde começar. E essa questão de tu já planejar, talvez no dia anterior, o que que tu vai executar naquele momento, nem que ali na frente surja algum outro tipo de Exatamente. de de situação pontual que com certeza vai aparecer ao longo do dia, mas tu sabe que não, o que que eu defini que era mais importante é isso, e é isso que eu vou executar no momento. Uhum. Depois, se sobrar algum tempo, ou se aquilo realmente for algo urgente, daí eu realoco em algum outro momento do dia. Muito interessante essa questão. E Ricardo, agradeço ali pela tua participação no episódio de hoje. E antes da gente encerrar, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final e também onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais. Beleza. Cara, uma mensagem final eu, assim, diria que é uma mensagem que ela combina muito com o dia a dia empreendedor também, e com o que a gente vem vivendo ultimamente, assim, em termos de dessa questão de dessa questão de Instagram, de rede social e o dia a dia de fato, assim, que é lidar com mais leveza entre as esferas da vida. Então isso foi algo que eu levei um tempo para entender, assim, de fato, mas que hoje, para mim, traz muita paz no sentido de que as coisas elas não funcionam, hã, com uma única lente, assim. Então, por exemplo, pode estar focado no teu negócio, mas muitas outras coisas na tua vida estão acontecendo. Então, às vezes, tu pode colocar uma meta para ti, ela pode te guiar naquele resultado, e eu acho que isso é muito bom, porque a partir do momento que aquilo ali começa a colocar uma pressão muito grande em ti, que começa a atrapalhar no teu resultado, eu acho que a meta ela não foi bem estipulada. Geralmente isso acontece porque a gente não consegue olhar, acaba olhando só para o teu negócio, ou só para, por exemplo, só para tua família, ou só para tua saúde, quando de fato a gente enfrenta isso, todos esses pilares todos os dias. Então tu precisa dar atenção para tua família, tu precisa dar atenção para tua saúde, tu precisa fazer com que o teu negócio funcione, tu precisa entregar um bom serviço, ou tu precisa, né, para quem é CLT, tu precisa, ter uma produtividade legal ali naquele tempo de serviço também, tu precisa ter uma produtividade ali para subir na empresa também. Só que tudo isso acontece em meio
ao dia a dia, em meio à saúde, em meio à família, em meio ao trabalho, em meio às coisas que vão acontecendo, rede social, é guerra e não sei o quê. Se tu coloca uma pressão no sentido de que tem que fazer tudo ao mesmo tempo, eu acho que tu não acaba fazendo nada. Então, para mim, seria levar com mais leveza a transição entre as esferas da tua vida e de entender que no momento em que tu senta no escritório, tu é o Thiago empresário, é o Pedro empresário, é o Ricardo empresário que está sentado ali para entregar resultado, e à medida que tu sai dali, tu é o Thiago que vai dar atenção para a família. Tu é o Thiago que vai no médico cuidar da própria saúde. Tu é o Thiago que vai cuidar de ti para ir correr, para ir treinar. E não tem porquê tu tá naquele momento ali pensando no Thiago empresário, ou pensando no Thiago que tá cuidando da família, sendo que tu tá no Thiago cuidando de ti. Então eu acho que tu passar cada um dos dias tentando levar essas transições do teu dia, assim, de uma maneira mais leve, é o que vai também fazer com que as coisas elas prosperem de uma maneira mais tranquila e que tu não se sobrecarregue com o teu próprio dia a dia, assim. Então, eu traria isso, que eu acho que cabe muito para empreendedor também, e de fato entender que as coisas elas caminham de acordo com a ambição que tu coloca naquilo e com, a pressão que tu mesmo se coloca, em torno do que tu tá executando. Então as coisas elas caminham, mas não é só a tua decisão que tá envolvida naquilo. Então tu pode trabalhar com algum projeto, mas ele tem diversas outras forças que vão estar atuando naquele projeto, não só o fechamento dele ou não só a tua entrega. Então, essa leveza e entender as esferas da vida, eu acho que te traz uma clareza de tu conseguir entender aonde está o próximo passo, assim, onde está o próximo resultado, ou o próximo sonho que tu quer conquistar, o próximo patamar que tu quer subir. Então, eu traria esse ponto. Acho que vem muito de acordo com o que eu estou vivendo aí, com o que vai fazendo sentido, assim, no dia a dia. E é saber que empreender muitas vezes necessita de um desequilíbrio entre vida profissional e pessoal e que isso faz parte de fato ali do processo, mas também que, igual tu falou, é saber viver cada momento como sendo único e importante e não, na medida do possível, não misturar as 2 coisas, né. Então nos deixa também tuas redes sociais ali, onde é que o pessoal te encontra. Vocês podem me encontrar no Instagram, o Ricardo Killing, também no Instagram, @Orvin Digital, e no LinkedIn, @Orvin Digital. Então o negócio tá tomando as frentes ali também, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E aí você pode tem o contato lá, tem o site também, você pode acessar ali, e a gente pode trocar uma ideia aí para os próximos passos nesse nível digital. E daí também, claro, né, agradecer o convite aí. A honra tá aqui, fico muito feliz de estar aqui, e é isso. Perfeito, Ricardo, agradeço mais uma vez a tua presença. E para você que está nos assistindo, espero que tenha ficado claro a importância de um site, de um bom site ali pro posicionamento também ali do teu negócio. E você pode me encontrar ali no Instagram, @Thiago_Riffel, e até o próximo episódio.